Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Garantido na Evolução. Bem, gente, esse é meu primeiro vídeo aqui no canal, onde eu vou me apresentar. Aliás, já fiz isso, né, no vídeo anterior, e vou contar para vocês como eu cheguei no Boi Bumbá Garantido. Bem, gente, em 1985 foi quando eu comecei a conhecer o Boi Garantido. Eu estudava na Escola Técnica Federal do Amazonas entre 78 e 80, e lá, quando eu entrei na escola, eu conheci Júlio Viana. Na realidade, Júlio Viana já estava praticamente saindo da Escola Técnica. Era um exímio jogador de basquete. Não tive amizade lá com o Júlio, mas eu ia assistir as partidas da seleção da Escola Técnica nos Jogos Estudantis, e comecei a admirar não só o Júlio, como outros grandes amigos que estão inclusive no Boi Garantido. Bem, aí a vida nos uniu, porque eu conheci outros irmãos, né? Um inclusive infelizmente já falecido, um grande torcedor do Boi Garantido, que é Eduardo Tomé, meu amigo Dado. Jamais deixaria de não fazer uma homenagem para ele aqui, porque foi ele que me uniu ao Júlio Viana. E a partir daí nos tornamos amigos, indo para Altazes pescar, né, aos finais de semana na casa do Dado tocar um violão. E lá, em Altazes, o Júlio começou a tocar uma toada. Na época eu não sabia nem que era toada, né? E eu perguntei para ele que era aquilo, que música era aquela. Ele falou: Djano, isso aqui é uma toada. Júlio Viana parintinense, né? Lá também eu soube lá que ele era parintinense. E aí ele falou: olha, essa música aqui é uma toada chamada Mãe Catirina. Essa que vocês estão ouvindo aí no BG, né? E caramba, gostei daquilo, aquilo me contagiou. E a partir de 87, 88, começou um movimento em Manaus, que o Júlio vai contar aqui no canal, onde os bois se reuniam aos sábados ali na rua Recife, quase próximo ao Manauara, do outro lado, chamado Ministério da Agricultura. Era como se fosse uma pequena sede social para os servidores. E aos sábados à tarde eu ia para lá, convite do Júlio, ouvir toada, tomar uma cerveja, e aquele movimento da cultura parintinense fui internalizando aquilo ali. E a partir de 90 já comecei a trabalhar junto com o Júlio lá na Aparecida, ajudando no bar, carregando, cantando também toadas lá no palco, porque naquela época não tinha harmonia. Eram os garotinhos da ilha. Um grande abraço para os garotinhos da ilha, lá, os meninos dos Monte Verde, que deram muita força para a gente aqui em Manaus nesse início. Eles iam para lá sem receber nada, iam de ônibus, levavam os instrumentos, e começou a cena parecida. E eu comecei a me envolver, e quando foi em 91, eu recebi um convite de Maria Célia Valente e Rosiane Novo para trabalhar no Boi Garantido. Foi uma surpresa inenarrável, porque caramba, eu não sou artista, o que eu vou fazer no boi? Né? E elas disseram: você vai trabalhar na linha de frente, Djano. Eu vou te apresentar lá uma pessoa, e essa pessoa vai te ensinar o ofício de trabalhar na linha de frente. Aqui no canal eu vou entrevistar vários ex-integrantes da linha de frente, né? Vou conversar com vários integrantes e vocês vão entender exatamente esse processo, o que é trabalhar na linha de frente. E foi isso que aconteceu. Quando foi em 1991, eu fui a Parintins pela primeira vez. Gente, uma emoção indescritível, né? Aproximadamente, se não me falha a memória, dia 15 de junho, eu fui ao porto de Manaus. Naquela época, comprava passagem na hora. Hoje está bem moderno, se compra até pela internet. E comprei a minha passagem no catamarã. Fui com vários amigos junto comigo e começamos a singrar primeiro o Rio Negro, passamos pelo Encontro das Águas, maravilhoso, e começamos a entrar no Rio Amazonas, num espetáculo da natureza, esse rio maravilhoso. Meu coração palpitou muito, primeiro porque eu nunca tinha avançado além do Encontro das Águas. No máximo eu atravessava ali no Ceasa para ir para Altazes, mas foi a primeira vez que eu estava navegando, estava singrando o caudaloso Rio Amazonas. E naquela época a viagem, ela começava a partir das 16 horas. Né? Hoje já sai 10, 5 da manhã em Ajato, mas naquela época era 16 horas que os barcos saíam para Parintins. Né?
E quando lá o comandante puxou lá aquela sirene anunciando a nossa saída, a emoção veio à tona, né? E, pois bem, começamos a nossa viagem. Naquela época ter uma máquina de fotografar já era difícil. Eu não tenho nem registro, basicamente, dessa viagem. O registro que eu vou mostrar para vocês é um registro que eu fiz agora na alvorada desse ano, 2022, passando ali pelo Rio Negro, Encontro das Águas, né? Entrando no Rio Amazonas, e meu coração palpitando de alegria, de emoção. E no barco, na embarcação, era só festa, todo mundo ansioso para chegar na ilha. Obviamente anoiteceu rápido, já era em torno de 16, 18 horas, e a partir dali só escuridão. Quando passava por uma pequena cidade como Urucurituba, Itacoatiara, via as luzes ao longe. E amanheceu, gente, amanheceu aquele pôr do sol maravilhoso, né? E ávido para conhecer Parintins. Cadê essa ilha que todo mundo comenta, esse boi que mexe a cabeça, esse artista famoso chamado Jair Mendes, que só se falava nele aqui em Manaus, entre outros, como Vandi Santos também. Eu queria conhecer esse povo, eu queria conhecer essa gente, queria aprender essa cultura, e foi isso que aconteceu. Naquela época também, os barcos chegavam praticamente final da tarde, 3 horas, 16 horas. Foi quando eu comecei a avistar ao longe já alguns arbustos, e me falaram, ali já é a cidade de Parintins, a ilha Tupinambarana. E o barco foi chegando próximo, a emoção foi ficando maior. E aí sim, eu comecei a ter uma noção da ilha, né? O barco chegando no porto e eu observando tudo. A primeira coisa que eu vi, eu não sabia ainda, era a Fabril naquela época, onde o Garantido hoje se estabeleceu para construir essas alegorias. Ali próximo do mercado, já avistei o mercado, foi encostando aquela beirada. Gente, indescritível a minha chegada lá em Parintins. E a história continua. Pois bem, cheguei na ilha Tupinambarana, o navio catamarã aportou no porto parintinense, todo mundo querendo descer, chegar na ilha, aquela emoção muito grande. Naquela época eu tinha um amigo que infelizmente já se foi, chamado Domingos. E o Domingos foi a pessoa que foi me recepcionar em Parintins em 1991. Primeiramente, obviamente, eu me alojei, fui para o local onde eu iria ficar hospedado, e depois que eu me hospedei, ávido para conhecer a ilha, queria conhecer aquela gente, queria conhecer meu boi garantido, o curralzinho, o bumbódromo, a Baixa do São José, né, a orla de Parintins. E, pois bem, domingo, disse, Adianta, eu vou andar com você na ilha. E nós voltamos lá para o porto, eu digo, olha, eu quero começar por onde eu cheguei. Chegamos lá no porto, fiquei admirando já, olhando para o Rio Amazonas, o porto parintinense, que melhorou muito nesses últimos 34 anos, tem uma estrutura bem melhor, né? E nós começamos a andar ali pela orla, né? Sentido Garantido. À esquerda vai para a Francesa, e eu fui tomando a direita pela orla, saindo do porto, andando com Domingos ali, né? Naquela parte da orla. Foi quando nós passamos por um local muito famoso, na época se tornou famoso, chamado Chapão, onde se montava um palco, acredito que ainda monta até hoje, e aí bandas locais tocavam para os visitantes, né? E do Chapão, dobrando à direita, já vi logo um prédio, que é o prédio da prefeitura, e em frente ao prédio da prefeitura, o mercado municipal, onde eu adoro tomar aquele café lá com as meninas da família Teixeira, as irmãs do Amarildo Teixeira, um grande artista do boi garantido. Um grande abraço para vocês aí no mercado de Parintins, meninas. Então, gente, foi assim. E continuamos. E hoje é a Praça Digital. Passando do mercado, eu já vi lá o Cristo Redentor, que naquela época era um barzinho com as mesinhas de madeira na frente, o Cristo ali abençoando os visitantes. Esse barzinho era do meu amigo Erivaldo Maia, que eu ainda nem conhecia. Tomamos à esquerda do lado da prefeitura, eu já enxerguei a Catedral Nossa Senhora do Carmo. E essa rua que chega até a Catedral Nossa Senhora do Carmo se chama João Melo. E começamos a andar por ali, e o Domingos disse assim, olha, nós vamos ali na casa de um amigo, que ele tem uma moto, eu vou pedir dele emprestada, para ser mais rápido, que eu quero te levar lá no Curralzinho do Garantido. Ok. Então fomos andando, e a catedral foi chegando, aquela arquitetura maravilhosa, e aí
chegamos na Avenida Amazonas. Primeira vez que eu vi a Avenida Amazonas, o lanche americano, né, famoso lanche americano. Olhei para tudo e, como se diz o caboclo, dobramos à direita, entramos à direita e seguimos na direção da Baixa do São José, na Avenida Amazonas. Passamos pelo vários prédios antigos, né? E aí chegamos na casa, passamos pelo, acho que o único hotel que tinha na época, o Hotel Avenida. Olha, aqui é o Hotel Avenida, as pessoas se hospedam aqui, não se falava em pousada naquela época. E aí chegamos até a casa do meu amigo Marcos Cohen, que também partiu agora no período da Covid. Um grande abraço para o seu filho Marquinho, que trabalhou comigo na concentração, e toda a família Cohen, meus sentimentos. E lá eu conheci o Marcos, sorriso largo, de óculos. Aí o Domingo me apresentou para ele, e ele fez a célebre pergunta que todo parentinense faz quando você chega na ilha: chegou quando? Não, Marcos, cheguei hoje. Vai fazer o que na ilha? Vou trabalhar. Onde, cara? No Garantido. Caramba, seja bem-vindo. Aí eu falei para ele que eu recebi o convite da Maria Célia, da Rosiane, que ela ia me apresentar alguém que iria começar a me iniciar na linha de frente. E aí o Domingos pediu emprestado dele a moto, e a partir daí nós pegamos a moto e seguimos na Avenida Amazonas em direção do curralzinho do Boi Garantido, que era o meu sonho. Passamos pelo Ilha Verde, que é um clube da família Faria. O Domingos falou: olha, dia 27 nós vamos estar aqui nesse clube, temos uma festa chamada Festa do Visitante, você vai adorar. Poxa, beleza. Pegamos à esquerda, já havia a igreja de São Benedito, e finalmente chegamos na rua da Baixa do São José. E fomos descendo, a emoção começou a tomar de conta. Ele falou: estamos próximos já do curral. Eu nem sabia onde é que era. E finalmente eu cheguei no templo do Boi Bumbá Garantido. Eu cheguei no curralzinho da Baixa do São José. E naquela época, gente, era chão batido, né? Era um chão batido com um palco bem tímido lá atrás. À esquerda, onde as pessoas que não estavam dançando no terreiro, como se chamava, ficavam aqui nas mesas tomando uma cerveja. E eu fiquei ali contemplando o curral do Boi Garantido, onde nasceu o nosso boi e onde morou Lindolfo Monteverde por muitos anos. Inclusive a família Monteverde toda mora hoje lá. Um grande abraço para toda a família Monteverde. Inclusive na Alvorada eu tive o prazer de dar um abraço na Dona Maria, filha de Lindolfo, e também em Ronildo Monteverde, ex-presidente do Boi. Esse que eu vou mostrar nas imagens para vocês. E fiquei ali por alguns minutos admirando o curral do Boi Garantido na Baixa do São José. Então quer dizer que aqui é Baixa do São José. E eu estava ali no templo do folclore do Boi Bumbá Garantido, da cultura amazonense. Depois pegamos a moto e seguimos, fomos até a Cidade Garantido, hoje, que na realidade antigamente era Fabril, de propriedade do senhor Mário Guerreiro, e anos depois, acho que em 97, o Garantido comprou com a ajuda de uma pessoa muito, muito legal, que vai ser falada aqui no canal por Júlio Viana. A verdadeira história da compra da Cidade Garantida. Olhei e depois nós voltamos, entramos na rua Avenida Nações Unidas, onde eu conheço muito bem, porque por muitos anos ajudei a transportar as obras de arte do Boi Garantido, que se chama-se Alegoria, por um trajeto de 2 quilômetros até o Bumbódromo. Esse era um dos trabalhos que eu desenvolvia lá. Então fomos até a avenida, subindo a Avenida Nações Unidas, e entramos na rua Paraíba. Lá na frente dobramos à direita, Paraíba, e chegamos no grandioso Bumbódromo. Minha gente, de novo a emoção. Fiquei estático olhando aquele monumento de arquitetura onde os bois iriam se apresentar ali na noite do dia 28, 29 e 30. E foi ali a primeira vez que eu conheci o Bumbódromo na cidade de Parintins. Na realidade, o Boi Garantido nasceu aqui. Eu vou entrar no curral para mostrar para vocês. Obviamente, em 91 ainda, o curralzinho era chão batido no terreiro, né? Então, aqui a porta está fechada, mas já vamos abrir aqui para vocês verem. Família Monteverde, muitos moram aqui mesmo. Então estamos aqui no templo do Boi Bumbá Garantido, onde o Boi Garantido serenou por muito, muito tempo. Quando Lindolfo Monteverde teve seu sonho, criou o nosso querido e amado Boi Garantido, né? Então aqui toda essa região, uma região como se fosse uma sala VIP, né? Os banheiros ficavam lá atrás. O curralzinho precisa passar por uma reforma, obviamente. E aqui nós temos o palco, segundo o Arivaldo Maia, lá atrás aí era a casa do Lindolfo, né?
Então lá está o busto do nosso criador. Se eu não me engano, esse busto foi feito pelo artista Junião, né? O Junião foi que fez esse busto do nosso criador do boi garantido, Lindolfo Monteverde. Vou mostrar bem próximo para vocês, né? Aqui o nosso criador, Lindolfo Monteverde. Gente, e aí, depois de conhecer toda a cidade de Parintins, fui começando a me envolver na cidade, foi quando eu fui apresentado ao meu mestre de concentração. Na época era linha de frente, Mário Pinheiro. Fui apresentado para ele, acho que o Mário olhou assim, pô, esse brancão aqui, o que esse cara vai querer fazer aqui? Bem, mas o Mário é uma pessoa muito educada, um sorriso vasto. Disse: Edjander, seja bem-vindo ao Garantido. E vamos começar a conhecer, né, como é que funciona, como é que o Garantido trabalha. E foi quando ele começou a me dar a aula. Eu não sabia nada. Por exemplo, ele foi me falar na época que era um tuxaua, luxo, tuxaua, originalidade. Inclusive tem uma história engraçada sobre isso aí. Na realidade, isso aí ele só me mostrou no dia 29, porque na primeira noite de apresentação do Boi Garantido em 91, quando eu estreiei lá na concentração, na trás, porque o pessoal de linha de frente uns trabalhavam na concentração atrás, que a gente chamava lá atrás, e outros trabalhavam lá dentro da arena, ajudando na apresentação do boi. E eu trabalhava lá atrás, com o Mário. E naquele momento, tribo ali, gente pra caramba, batucada, o Mário me falou assim: Edjander, vai aqui atrás da galera do Garantido e traz os tuxauas, originalidade pra cá, porque daqui a pouco eles já vão entrar. Aí eu olhei pra ele: como é que é, Mário? Tuxaua, originalidade? O que é isso, cara? Meu amigo, olha o seguinte, existem aqui tuxaua de luxo e tuxaua originalidade. O tuxaua de luxo, você vai ver muita pena vermelha, branca, você vai ver muito espelho. E os outros que não tiverem isso são os tuxaua originalidade, palha, cuia, etc. Ah, fui lá e assim eu comecei no boi. Pois bem, o Mário falou: olha, Edjander, eu vou te levar nos QGs, isso que é chamado de quartel-general ou quartéis generais, onde o Boi Garantido desenvolve o seu trabalho. Por exemplo, existe o QG feminino, onde se criavam as fantasias para as mulheres, né? Onde trabalharam muitas pessoas, homens e mulheres. Existia o QG de alegoria, onde se construía as alegorias, né? O QG onde construía o Boi Bumbá Garantido, né? O Boi Bumbá Garantido não é um só, eles constroem vários bois, né? Então, o Garantido, ele era, os QGs eram espalhados na cidade, né? E o Mário foi me levando: olha, aqui esse é o QG tal, esse é o QG tal. Eu fui conhecendo como é que era a estrutura do Boi Garantido naquela época. Pois bem, aí o Mário falou assim: olha, nós temos que ir lá no QG feminino para você tirar suas medidas para receber a tua indumentária, a tua roupa para trabalhar no boi. Poxa, que legal. Então, no outro dia, a gente vai às 16 horas, nós vamos lá no QG feminino. Pois bem, e foi o que aconteceu. No outro dia, o Mário Pinheiro me levou até o QG feminino, que era na 31 de março. Hoje era uma escola de língua, de inglês. E lá, cheguei na porta, semi-aberta. O Mário, quando foi entrar, tinha uma pessoa lá e disse: olha, ele não conhece, precisa colocar uma venda nele, porque lá estão umas fantasias e questão de segredo no Boi Bumbá Garantido sempre foi algo muito sério. Então não se podia ver nada. E eu estava entrando naquela época, pior ainda. Me colocaram uma venda, o rapaz disse: olha, vai ter um momento que eu vou pedir para você baixar a cabeça, porque o QG era dividido, né, em partes. E dividiu com lona mesmo. E fui baixando a cabeça, passando, e chegou lá no final: pode tirar a venda. Tirei a venda, vários costureiros, máquina de costura, costureiros, costureiras, e o Mário me apresentou para eles, fui muito bem recebido. E aí tiraram as minhas medidas e tudo. Aí um dos costureiros falou assim: como é teu nome? Isso é Edjander. Edjander, no dia 27, às 16 horas, você pode vir aqui no QG, que aí fora vai ter um cabide, e lá vão ter uma série de blazers e o seu vai estar lá. Procure na lapela, veja o seu nome e você pode levar. Eu não tinha nem ideia qual seria a minha indumentária, né? Macacão, uma calça jeans branca, uma calça jeans branca, uma calça branca, não sabia. Bem, no outro dia eu fui lá, no dia 27 eu fui até o QG feminino, e lá realmente tinha um cabide onde estavam várias indumentárias, todas brancas. E lá eu procurei, estava lá
a minha indumentária, o meu blazer. Gente, de novo, a emoção veio. Fui lá, estava meu nome, um chapéu, todo de branco, e aquilo ali era minha indumentária para trabalhar no Boi Garantido. E foi assim, gente, quando eu comecei no Boi. Dia 28 de junho de 1991, eu adentro a arena pela primeira vez. Garantido monumental, a batucada emocionando a galera. Na época tinha as bandeirinhas, palminhas, né, fogos, e eu, atônito, emoção, chorei muito, realizando um sonho, né, e comecei a trabalhar na linha de frente. Epa, você trabalha lá atrás, vamos lá, organizar um conjunto folclórico para que o Garantido entre numa forma harmônica na arena e se apresente. E eu sou pé quente, porque eu fui campeão em 1991. Gente, essa foi a minha chegada no Boi Garantido, e a partir de agora vamos contar muitas histórias para vocês, entrevistando pessoas da linha de frente, artistas de alegoria e assim por diante. Fique aqui conosco no canal Garantido na Evolução. Grande abraço. Vamos acender a fogueira.